dia 18 de janeiro de 1991, às 6 da manhã, o sol nasce sobre um Iraque irreconhecível, onde Bagdá ainda fumega, com dezenas de colunas de fumo negro erguendo-se de ruínas que ontem mesmo eram centros de comando, bases aéreas e usinas elétricas, e que agora não passam de destroços retorcidos. Nos bunkers subterrâneos, generais iraquianos tentam desesperadamente entender o que acabou de acontecer, mas não conseguem. As comunicações foram destruídas por completo, total e absolutamente. E os relatórios que ainda conseguem chegar são fragmentados, contraditórios e aterrorizantes. E então, eles ouvem o som que ouvirão todos os malditos dias durante as próximas 5 semanas. Aquele rugido distante de motores a jato, se aproximando outra vez, como uma onda que nunca para de arrebentar na costa. A tempestade não acabou, nem sequer está perto de acabar, porque o que vem a seguir será ainda mais devastador do que aquilo que eles acabaram de experimentar. Atuim, a caça aos Scud, a guerra invisível. São 3 da madrugada do dia 18 de janeiro, quando em Tel Aviv as sirenes voltam a soar pela terceira vez em apenas 24 horas. Famílias israelenses saltam apavoradas de suas camas e correm para quartos selados, colocando máscaras antigás com as mãos tremendo, porque todos se lembram perfeitamente do que Saddam fez em Halabja, em 1988. Usou gás venenoso contra os curdos e matou 5.000 pessoas em um único dia com armas químicas. A pergunta que ninguém se atreve a dizer em voz alta é simples e assustadora. Será que ele fará isso agora contra Israel? 8 mísseis Scud atingiram Israel no primeiro dia da guerra, provocando pânico em massa em Tel Aviv e Haifa. E agora há mais, caindo do céu noturno sem aviso. O problema de verdade, o que mantém acordados os planejadores militares em Riad e em Washington, não é o dano físico causado por esses mísseis, porque na realidade eles são bastante imprecisos e primitivos. Tecnologia dos anos 60 que raramente acerta o alvo que tenta atingir. O verdadeiro problema é político e tem potencial para implodir toda a coalizão internacional. Se Israel responder militarmente a esses ataques, a coalizão árabe se fragmenta instantaneamente, porque Arábia Saudita e Egito simplesmente não podem estar na mesma aliança militar que Israel atacando um país árabe. É política básica de sobrevivência no Oriente Médio. Schwarzkopf, entendendo perfeitamente as implicações estratégicas catastróficas, ordena então o que se tornará a operação mais frustrante de toda a Desert Storm: a caça aos Scud, uma missão que desviará recursos massivos, incluindo alguns dos aviões mais avançados de toda a coalizão, para perseguir alvos móveis do tamanho de caminhões numa área do tamanho da Bélgica. A grande caça no deserto ocidental. Centenas e 20 F-15 Strike Eagle, caças bombardeiros avançados, de 60 milhões de dólares cada, são desviados imediatamente de suas missões estratégicas para patrulhar incansavelmente o oeste do Iraque, no que os pilotos frustrados passam a chamar de Scud Box, uma área gigantesca de 29.000 quilômetros quadrados de deserto vazio, onde eles procuram desesperadamente lançadores móveis TEL, que literalmente podem estar em qualquer lugar. É exatamente como procurar agulhas específicas num palheiro do tamanho da Bélgica, enquanto o palheiro atira em você o tempo todo. E para piorar, essa busca acontece exclusivamente à noite, na escuridão total, onde a única maneira de enxergar é por sistemas infravermelhos. O Major Randy Bigum, veterano piloto de Strike Eagle com mais de 1.000 horas de voo, mantém seu avião a 15.000 pés sobre o deserto ocidental, varrendo metodicamente o terreno interminável com o sofisticado pod infravermelho Lantern, à procura da assinatura térmica característica de um TEL Scud. Mas, durante horas de patrulha tediosa,
ele não vê absolutamente nada. Apenas quilômetros de areia fria e rochas. Até que, exatamente às 2h34 da madrugada, depois de 4 horas no ar, Bigum vê algo que faz seu pulso disparar. Um ponto brilhante se movendo lentamente por uma estrada secundária no meio do nada. Ele anuncia no rádio: possível Scud na grade November Victor 325 investigando. Ele desce agressivamente para 5.000 pés, enquanto o ponto vai se definindo até virar a imagem inconfundível de um caminhão grande, com a silhueta característica de um lançador móvel TEL. O coração dele martela enquanto grita: TEL Scud confirmado visualmente, solicitando autorização para engajamento. Seu WSO trabalha rápido para designar o alvo com laser, enquanto Bigum alinha a aproximação. A autorização chega instantaneamente. Engajamento autorizado, armas livres. Bigum aperta o botão de lançamento. Uma bomba GBU-12 de 500 libras, guiada a laser, cai silenciosamente e então atinge o centro exato do veículo com uma explosão absolutamente gigantesca, porque o míssil Scud estava totalmente abastecido. O combustível detona ao mesmo tempo, criando uma bola de fogo laranja que se ergue a quase 100 metros. Bigum grita triunfante: Splash One Scud! Explosão secundária confirma que era legítimo. Mas o que Bigum e os outros pilotos não sabem é que existe um problema enorme. Para cada Scud que conseguem encontrar e destruir, 10 ou 15 escapam sem serem detectados. Os iraquianos aprendem incrivelmente rápido, desenvolvendo táticas cada vez mais sofisticadas. Escondem meticulosamente os TEL em túneis de estrada durante o dia, movem-nos exclusivamente à noite. Usam iscas elaboradas, caminhões-tanque modificados que, vistos de cima, parecem idênticos aos TEL reais. E dispersam inteligentemente os lançadores em fazendas remotas, sob pontes e em wadis secos, onde ficam praticamente invisíveis. Nas semanas seguintes, os F-15E destroem metodicamente dezenas de veículos, mas muitos são iscas. Outros são TEL reais, só que é completamente impossível saber o que é verdadeiro e o que é falso antes do impacto. A frustração entre os pilotos cresce exponencialmente a cada missão que termina sem resultados conclusivos. E enquanto isso, os Scud continuam caindo impiedosamente sobre Israel e a Arábia Saudita. A solução desesperada: forças especiais. Mas a coalizão tem um trunfo escondido. Equipes do SAS britânico e da Delta Force se infiltram silenciosamente em território iraquiano com uma missão clara: encontrar Scud no terreno, chamar ataques aéreos sobre eles e, ocasionalmente, destruí-los pessoalmente. Em 22 de janeiro, uma equipe do SAS de 8 homens, identificada como Bravo 20, infiltra-se perto da principal estrada Bagdá-Jordânia. Missão: observar o tráfego de Scud e cortar linhas de comunicação. Tudo dá terrivelmente errado desde o Gumpusseus, começo. Eles são descobertos por um pastor local no primeiro dia, tornando o confronto inevitável. São obrigados a se deslocar a pé por 300 quilômetros rumo à fronteira síria, no auge do inverno, com temperaturas chegando a 15 graus abaixo de zero. Descobrem, horrorizados, que não têm água suficiente para uma travessia tão longa, enquanto são perseguidos incansavelmente por milhares de soldados iraquianos e milícias locais que conhecem o terreno melhor do que eles. Durante 7 dias de pesadelo, movem-se principalmente à noite, bebendo de poças contaminadas, comendo quase nada porque as rações acabam em 3 dias, enfrentando um frio brutal que congela o equipamento, enquanto o esgotamento extremo torna cada passo mais difícil. 3 operadores acabam capturados vivos após combates desesperados em que esgotam toda a munição. Um deles, Vince Phillips, morre tragicamente de hipotermia severa durante uma noite congelante. Outros 3 conseguem se separar do grupo,
2 acabam capturados mais tarde, mas Chris Ryan, realiza a façanha quase impossível de caminhar completamente sozinho 300 quilômetros e cruzar a fronteira síria em 7 dias, sem comida e sem água adequada, sobrevivendo de poças e de qualquer coisa comestível que consiga encontrar. É uma das evasões mais épicas da história das forças especiais, e Ryan acabaria escrevendo um best-seller sobre a experiência. Outras equipes, porém, têm bem mais sucesso. Operadores da Delta Force trabalham em silêncio, montando posições de observação camufladas em colinas que dominam estradas principais, observando pacientemente por dias, à espera de detectar movimento de TEL. Equipes SEAL operam perto da costa, monitorando instalações suspeitas. Juntas, essas equipes fantasma identificam 29 pontos ativos de lançamento, fornecem coordenadas GPS exatas e chamam ataques aéreos que os F-15E executam com precisão, destruindo 12 TEL, confirmados com base na inteligência coletada em terra. Os lançamentos de Scud diminuem gradualmente, de 8 ou 10 mísseis por dia no início, para apenas 1 ou 2 por semana no fim de fevereiro. Embora os lançadores nunca sejam totalmente eliminados, sempre restam alguns TEL escondidos. A ameaça é reduzida drasticamente. Israel, num ato quase milagroso de contenção sem precedentes em sua história moderna, nunca responde militarmente, apesar dos 42 Scud que acabarão atingindo seu território. Os mísseis Patriot, enviados com urgência pelos Estados Unidos, conseguem interceptar alguns Scud em voo, embora o debate sobre sua eficácia real continue décadas depois, com estudos apontando taxas de sucesso que variam de 90%, segundo alegações do Pentágono, a menos de 10%, segundo análises posteriores. Quando a guerra termina, o balanço final é revelador. 42 mísseis caíram em Israel, causando pânico em massa, mas apenas 2 civis morreram diretamente, enquanto 46 caíram na Arábia Saudita, incluindo o ataque mais letal, quando atingiu alojamentos em Dhahran, matando instantaneamente 13 militares norte-americanos e ferindo 99, as maiores baixas de um único ataque em toda a Desert Storm. Ato 2. Domínio absoluto do céu. Dias Trehu 15. É 21 de janeiro, exatamente 4 dias após o início da guerra, e a Força Aérea Iraquiana, antes considerada a 4ª maior do mundo, praticamente deixou de lutar de verdade. A matemática é brutal. Em 96 horas, perdeu 42 aviões, sem derrubar sequer um da coalizão em combate em Arar. Cada vez que decolam, morrem. Ainda assim, alguns pilotos iraquianos continuam sendo corajosos ou desesperados. O tenente-comandante Mark Fox voa calmamente seu FA-18 Hornet numa missão de bombardeio contra um depósito de munições quando seu radar detecta um contato. Um MiG-21 se aproximando em velocidade supersônica, com intenções hostis. Fox está carregado de bombas para ataque ao solo, mas com o simples toque de um único seletor, muda instantaneamente para o modo Arar. Obtém o travamento em segundos e dispara um Sidewinder que sai rasgando. O MiG tenta desesperadamente escapar, puxando Gs brutais e soltando flares térmicos. Mas o míssil moderno o persegue implacavelmente, ignora as contramedidas e acerta, transformando o caça numa bola de fogo que cai girando rumo ao deserto. Fox não perde um segundo comemorando. Volta imediatamente ao modo de bombardeio, segue para o alvo, conclui o ataque destruindo o depósito numa explosão massiva e retorna ao porta-aviões sem um arranhão. Arar e ar solo na mesma saída, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E essa é a nova realidade do combate moderno, algo que os iraquianos não conseguem igualar. A grande fuga para o Irã. Mas Saddam Hussein tem um plano desesperado: salvar o que resta de sua força aérea, enviando-a ao Irã.
seu inimigo mortal até 3 anos antes, numa guerra que durou 8 anos e matou mais de 1 milhão de pessoas. É absurdo, mas é a única opção. Em 26 de janeiro começa o êxodo em massa. Dezenas de aeronaves iraquianas fogem para o leste em formações dispersas. MiG-29, MiG-23, Mirage F-1, Su-24, até gigantescos Il-76 de transporte, carregados de equipamento valioso e de pessoal que Saddam não pode perder. Voam perigosamente baixo, a menos de 100 pés sobre o deserto, tentando evitar os radares dos AWACS que monitoram o espaço aéreo continuamente. E, surpreendentemente, muitos conseguem cruzar a fronteira e pousar em bases iranianas. Os controladores nos AWACS norte-americanos detectam essas fugas quase imediatamente e vetoram F-15 Eagle para interceptá-las quando possível. O capitão Rick Tolini consegue interceptar e derrubar um Il-76 gigantesco, um alvo fácil que provavelmente levava pessoal em evacuação. E Tolini carregará desconforto por essa vitória pelo resto da vida, porque atirar num avião de transporte em fuga não parece vitória, parece execução. Outros pilotos enfrentam o mesmo dilema moral, e alguns deliberadamente deixam certas aeronaves escaparem, profundamente incomodados em atacar alvos que claramente estão batendo em retirada. No fim, 148 aviões iraquianos escapam para o Irã, mais da metade da força operacional que ainda restava a Saddam. Teherã os interna oficialmente sob leis de neutralidade, mas com um sorriso nunca os devolve, ficando astutamente com quase 2 bilhões de dólares em material militar como compensação de guerra pelo conflito que o Iraque iniciou contra eles. Saddam, na prática, perde toda a sua força aérea, sem que a coalizão precise destruí-la por completo, entregando-a involuntariamente ao seu pior inimigo. Uma reviravolta que historiadores estudarão como exemplo perfeito de consequências não intencionais. Dia 8. Khafji. O contra-ataque desesperado. É 29 de janeiro quando, após uma semana apanhando sem conseguir responder, Saddam ordena seu único contra-ataque terrestre significativo: tomar a pequena cidade fronteiriça saudita de Khafji, infligir baixas visíveis à coalizão e provar que o Iraque ainda pode lutar. É um desastre desde o início. Às 8 da noite, 3 colunas blindadas iraquianas, com 2.000 soldados e 80 tanques, cruzam a fronteira simultaneamente e conseguem ocupar Khafji, uma cidade evacuada dias antes. Os tanques mal têm tempo de se posicionar quando o FA-18 Hornet e A-6 Intruder em patrulha os detectam imediatamente pelos sensores infravermelhos e, em minutos, os mortais A-10 Warthog despencam sobre Khafji como tubarões famintos. A Batalha de Khafji vira uma demonstração brutal do que acontece quando forças terrestres tentam operar sob um céu completamente dominado pelo poder aéreo inimigo. O capitão Paul Yogi Johnson voa seu A-10 a 8.000 pés sobre Khafji, observando com clareza perfeita as colunas de tanques se movendo pelas ruas. Ele desce agressivamente para 4.000 pés e o lendário canhão Gal-8 Avenger de 30 mm montado no nariz ruge, disparando 3.900 projéteis por minuto de urânio empobrecido. E cada projétil tem potência para perfurar a blindagem de um tanque. Johnson mantém o gatilho pressionado por 2 segundos, liberando 130 projéteis que varrem a coluna iraquiana. Um T-55 explode violentamente numa bola de fogo quando os disparos atravessam a torre e detonam a munição armazenada. Outro tanque para morto, cuspindo fumaça negra por todas as escotilhas, enquanto a tripulação tenta escapar. Johnson puxa o manche, entra numa curva fechada que o esmaga com 4 Gs e repete o ataque, enquanto outros A-10 se juntam à destruição metódica. De altitudes maiores, FA-18 lançam bombas de fragmentação que explodem no ar, librando centenas de submunições e cobrindo áreas enormes,
E durante a noite, os impressionantes AC-130 Spectre orbitam com seus canhões de 105 mm, disparando projéteis gigantes que transformam a noite em dia a cada tiro. Forças sauditas e qatarianas contra-atacam em terra em 31 de janeiro, apoiadas por marines norte-americanos. Mas todos sabem que o trabalho de verdade é feito pelo poder aéreo, que não para de golpear. Em 36 horas, a invasão é destroçada. Mais de 50 tanques destruídos, centenas de veículos queimados, entre 300 e 500 soldados mortos. Baixas da coalizão, 43 mortos, incluindo, tristemente, 31 num único incidente de fogo amigo, quando um míssil Maverick atinge por engano um veículo blindado norte-americano na confusão do combate noturno. Khafji é uma vitória tática para a coalizão, mas um desastre de relações públicas para Saddam, porque mostrou ao mundo que seu exército não consegue operar sob um céu controlado pelo inimigo. Ato 3. Destruição metódica. Dias 16-30. É 4 de fevereiro e a campanha estratégica está oficialmente completa. 157 centros de comando destruídos, 268 radares reduzidos a sucata, 140 baterias SAM eliminadas, 38 aeródromos danificados. Agora vem a segunda fase, a preparação do campo de batalha. Ou seja, destruir o exército iraquiano no Kuwait. 500 mil soldados iraquianos estão profundamente entrincheirados em defesas massivas, quilômetros de trincheiras interligadas, bunkers de concreto reforçado, vastos campos minados, arame farpado em múltiplas camadas, valas gigantes que podem ser cheias de petróleo e incendiadas para criar paredes de fogo. A guarda republicana é mantida em reserva ao norte, pronta para contra-atacar. Schwarzkopf ordena a Caixa, uma área de 200 quilômetros em que a força aérea bombardeará metodicamente cada posição iraquiana antes do ataque terrestre. Os B-52 Stratofortress, gigantes de 8 motores em serviço desde os anos 50, voam 60 missões diárias. Cada um parte de Diego Garcia, numa viagem de 16 horas com múltiplos reabastecimentos em voo, para lançar 51 bombas de 500 libras sobre trincheiras. É bombardeio de saturação com precisão moderna. Soldados iraquianos que sobrevivem descreverão aquilo como viver dentro de um terremoto que nunca termina, que continua hora após hora, sem que você possa fazer nada além de rezar para que a próxima bomba não caia em cima de você. O pesadelo do A-10, destruição de blindados. O A-10 Thunderbolt II, conhecido como Warthog por sua aparência feia, um avião lento, mas indestrutível, foi projetado especificamente nos anos 70 para um único propósito: destruir tanques soviéticos na Europa. Agora, ele faz exatamente isso no deserto. O capitão Eric Fish Salomonson voa seu A-10 a 10 mil pés sobre o Kuwait quando avista um comboio de 15 veículos blindados se movendo por uma estrada. Ele mergulha para 2.000 pés, onde o canhão Gal-8, literalmente maior do que um Fusca, ruge com violência, fazendo o avião inteiro vibrar. Os projéteis de urânio empobrecido perfuram um BMP que explode violentamente, arremessando pedaços em todas as direções. Salomonson vira para outro passe, mas desta vez o fogo antiaéreo se abre. Traçantes passam perto, explosões sacodem o avião. "Fui atingido!" ele grita, conferindo os controles. Tudo ainda funciona porque o A-10 foi feito para aguentar pancada. Sistemas redundantes, tanques autovedantes, cabine blindada de titânio. Ele pode perder um motor, metade de uma asa e continuar voando. Salomonson continua o ataque. Destrói mais 4 veículos antes de se retirar. Pousa com 37 buracos de estilhaços no avião. As equipes consertam tudo em 18 horas. No dia seguinte, ele voa exatamente a mesma missão. Os A-10 voam 8.624 missões durante a Desert Storm,
destruindo aproximadamente 1.000 tanques, 2.000 outros veículos e 1.200 peças de artilharia. Apenas 6 a 10 são abatidos. Taxa de sobrevivência de 90.983%, algo extraordinário considerando o quão baixo e perigoso esses aviões operam. Até o 4. A Estrada da Morte e o Fim. É 26 de fevereiro. A guerra terrestre, que começou 72 horas antes, é um triunfo total, além de qualquer expectativa. O exército iraquiano está colapsando completamente enquanto Schwarzkopf executa brilhantemente seu plano. Enquanto Marines e tropas árabes simulavam um ataque frontal no Kuwait para atrair a atenção, os enormes 7 Corps e 18 Airborne Corps realizaram um gigantesco gancho pela esquerda, através do deserto ocidental, cercando todo o exército e cortando suas linhas de retirada numa manobra de pinça perfeita. Milhares de soldados iraquianos, aterrorizados e desmoralizados, após semanas de bombardeio constante, fogem desesperadamente rumo a Basra pela rodovia 80, levando tudo o que conseguiram saquear do Kuwait: carros civis de luxo, caminhões carregados, até carrinhos de supermercado com TVs e eletrodomésticos. Todo um botim de guerra que agora tentam levar para casa. FA-18 Hornet, A-6 Intruder e F-15I Strike Eagle, patrulhando a área, os encontram. E o que acontece em seguida é um massacre sistemático. As aeronaves aplicam a tática de destruir primeiro os veículos na frente e na cauda da coluna, prendendo todo o resto no meio sem possibilidade de fuga, criando o que os planejadores chamam de zona de morte. Depois, bombardeiam metodicamente o comboio encurralado. Bombas de fragmentação explodem sobre centenas de veículos. Milhares de soldados abandonam os carros e correm para o deserto, mas muitos morrem em ataques subsequentes. Centenas de veículos ardem ao mesmo tempo, levantando colunas de fumaça negra visíveis a 100 quilômetros. Ao amanhecer, fotógrafos registram imagens que se tornariam icônicas e perturbadoras. Quilômetros de veículos destruídos e queimados, corpos carbonizados, uma devastação apocalíptica que se estende até onde a vista alcança. As imagens aparecem na televisão mundial naquela noite, e o nome Estrada da Morte captura o horror. E o debate moral começa imediatamente. É legítimo atacar um exército em retirada? Ou isso é massacre? Legalmente, é totalmente legítimo, porque um exército em retirada continua sendo força combatente até se render formalmente sob bandeira branca. E aqueles soldados não estavam se rendendo. Estavam escapando com armas e equipamento. Mas as imagens são brutais e chocantes. Bush, preocupado com a percepção mundial, ordena cessar fogo apenas 24 horas depois, encerrando a guerra terrestre após exatamente 100 horas. Dia 38. O fim e os números. É 28 de fevereiro às 8 da manhã, quando o presidente Bush declara oficialmente o cessar-fogo. Desert Storm terminou. 43 dias de guerra aérea e 100 horas de guerra terrestre. Os números apresentados por Schwarzkopf são impressionantes. A coalizão voou 109.176 saídas aéreas no total, lançou 88.500 toneladas de bombas, disparou 288 mísseis Tomahawk e destruiu mais de 3.700 tanques, 2.400 veículos blindados e 2.600 peças de artilharia. As baixas da coalizão somam 292 mortos no total, 147 em combate e 145 em acidentes. 776 feridos, 75 aeronaves perdidas, 42 abatidas em combate e 33 em acidentes, e 23 helicópteros perdidos. O mais impressionante, 0 aeronaves perdidas em combate ar-ar. Para o Iraque, os números são devastadores. Estimativas entre 20 mil e 50 mil militares mortos. Nunca se saberá ao certo. 75 mil feridos, 86.743 capturados como prisioneiros, mais de 324 aeronaves destruídas, 3.700 tanques perdidos e entre 2.300 e 3.500 civis mortos,
é a vitória mais desequilibrada desde a Segunda Guerra Mundial. Até o quinto, o legado que mudou a guerra, Desert. Storm revolucionou a guerra moderna de formas que ainda sentimos 3 décadas depois. A Era Stealth chegou. O F-117 Nighthawk voou menos de 2% do total de saídas, mas destruiu mais de 40% de todos os alvos estratégicos de alto valor, sem perder um único avião em combate. Provou que invisibilidade ao radar não é ficção científica, mas uma realidade militar concreta. Toda a nação com ambição militar correu para desenvolver seus próprios programas Stealth. O B-2 Spirit, o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II são descendentes diretos dessas lições. Munições de precisão mudaram tudo. 80% das bombas guiadas a laser ou por GPS acertaram seus alvos, em comparação com apenas 5% no Vietnã. Um salto de 16 vezes. GPS, designação a laser e navegação inercial transformaram o bombardeio de uma arte imprecisa numa ciência exata. Hoje, bombas não guiadas são raridade. Domínio da informação. AWACS em patrulhas constantes, radares de stars rastreando cada veículo, satélites tirando fotos de alta resolução e datalinks conectando tudo em tempo real, deram à coalizão uma visão de Deus do campo de batalha. Os iraquianos lutavam cegos, enquanto a coalizão via absolutamente tudo e podia atacar imediatamente. Essa vantagem informacional foi tão valiosa quanto qualquer arma física. Operações conjuntas. Ar, terra e mar operaram como um sistema perfeitamente integrado, sem precedentes. O conceito de guerra conjunta, com cada ramo militar atuando em coordenação total, virou doutrina fundamental ensinada em todas as academias militares ocidentais. Efeitos psicológicos. 38 dias de bombardeio contínuo destruíram a vontade de lutar muito antes do combate terrestre. Quando os tanques avançaram, 500.000 de soldados se rendeu com resistência mínima, depois de semanas sob ataque constante. Mas, apesar dessa vitória militar esmagadora, Desert Storm não trouxe a paz duradoura que todos esperavam. Saddam Hussein permaneceu no poder por mais 12 anos, usando o que restou de seu exército para massacrar brutalmente curdos no norte e xiitas no sul, que se rebelaram acreditando que os Estados Unidos os apoiariam. Apoio que nunca veio, e milhares morreram em represálias sangrentas. As sanções econômicas continuaram por toda a década, matando, segundo a Unicef, mais de 500.000 crianças iraquianas por falta de remédios e nutrição. Um número intensamente debatido, mas que, de todo modo, aponta para sofrimento civil em escala massiva. As tensões fundamentais nunca foram resolvidas, apenas adiadas. E em 2003, os Estados Unidos voltaram numa segunda guerra que derrubou Saddam, mas desencadeou mais de uma década de insurgência, guerra civil sectária e instabilidade, custando centenas de milhares de vidas adicionais. Alguns veteranos se perguntam até hoje se deveriam ter marchado até Bagdá em 1991 e concluído tudo de uma vez, enquanto outros argumentam com paixão que a missão era apenas libertar o Kuwait e que avançar até Bagdá teria fragmentado a coalizão e transformado uma vitória rápida numa ocupação prolongada sem fim claro. O debate segue sem consenso. As vidas por trás dos números. Tate, o piloto de F-15C com a primeira vitória aérea, voou 42 missões durante a Desert Storm. Seu avião não levou um arranhão. Aposentou-se como coronel com mais de 4.000 horas de voo. O que fizemos na Desert Storm provou que tecnologia e treinamento podem minimizar o custo da guerra. Não eliminá-lo, mas minimizá-lo. Cody, que liderou o ataque de Apaches, que abriu a guerra às 2h38, subiu até general de 4 estrelas e virou vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Aqueles 4 minutos definiram minha carreira. Sabíamos que se falhássemos,
centenas morreriam atrás de nós. Nós não falhamos. Peters e Nicole, os pilotos britânicos de Tornado abatidos e capturados, foram torturados por semanas. Apareceram na TV iraquiana com os rostos brutalmente inchados. Suas famílias os viram no noticiário. Eles sobreviveram e foram libertados após a guerra. Nenhum dos dois voltou a voar em combate. Nicole escreveu Tornado Down sobre a experiência. Peter sofreu de PTSD severo. Ambos vivem vidas tranquilas na Inglaterra, longe do combate. Os membros do Bravo 20 tiveram destinos variados. Chris Ryan escreveu best-sellers sobre a missão fracassada, que viraram leitura obrigatória em escolas de forças especiais. Outros membros contestaram suas versões, criando uma controvérsia que dura décadas. Os 3 que morreram, Vince Phillips, Stephen Lane e Robert Consiglio, estão enterrados com honras militares completas. Os 7 tripulantes do B-52, que decolou da Louisiana, completaram sua missão de 35 horas e 14 mil milhas, estabelecendo o recorde do bombardeio mais longo da história, que ainda permanece. Em Washington, D.C., não havia um monumento a Desert Storm 30 anos depois. Ela continuou sendo a guerra esquecida entre o Vietnã e o Iraque de 2003. Veteranos pressionaram por décadas e, finalmente, em 2024, foi aprovada a construção de um memorial modesto perto do Lincoln Memorial. Eles dizem que não buscam glória, apenas reconhecimento. 292 norte-americanos morreram. 776 ficaram feridos. Isso merece ser lembrado. A lição final Desert Storm mostrou que a guerra tecnológica pode funcionar de forma brilhante, mas também revelou seus limites fundamentais. Você pode destruir um exército inteiro em 100 horas com baixas mínimas. Você não consegue construir uma paz duradoura em 100 dias, 100 meses ou 100 anos. Saddam caiu finalmente em 2003, não por poder aéreo, mas por uma invasão terrestre maciça e anos de ocupação sangrenta. O Iraque de hoje continua fraturado, fraco, lutando por estabilidade. Talvez a verdadeira lição seja que a guerra, mesmo a mais eficiente, limpa e rápida já travada, nunca resolve problemas políticos fundamentais. Ela apenas os adia para as gerações futuras. Em 17 de janeiro de 1991, 1000 aviões escureceram o céu do Iraque. Durante 43 dias, a tempestade rugiu sem piedade. E quando terminou, o mundo havia mudado de forma profunda. A guerra havia mudado para sempre. Mas os problemas humanos que causaram a guerra, tensões étnicas e religiosas, disputas territoriais, ambições de ditadores, continuavam ali, esperando explodir de novo. Esta foi a história completa da Desert Storm, a tempestade que mudou a guerra para sempre, provando que treinamento superior, tecnologia de ponta e coordenação perfeita podem reduzir dramaticamente o custo humano da guerra. Em 1943, 308 aviadores morreram sobre Ploiest numa única missão catastrófica. Em 1991, 147 militares de toda a coalizão morreram ao longo de 43 dias inteiros de guerra. A diferença representa 48 anos de avanços tecnológicos extraordinários, desenvolvimento de táticas revolucionárias e preparação obsessiva. Mas a guerra nunca é sem custo. E a Desert Storm nos ensinou que até a vitória mais perfeita deixa perguntas sem resposta e problemas não resolvidos, que perseguirão as nações envolvidas por gerações.